Parte 2 da astúcia de Satanás. Hoje nós vamos dar continuidade a esse tema, a astúcia de Satanás. Nós falamos no vídeo 1 que Satanás ele é astuto, e a astúcia é a qualidade de quem é astuto. A astúcia é a habilidade de enganar outrem. E Satanás ele é mestre, ele é perito em engodo, em enganar as pessoas. E hoje, como texto base, nós vamos ir para Gênesis capítulo 3, onde diz que mas a serpente, a mais astuta de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Então, aqui está se referindo à serpente, ao diabo. Satanás, ele se apossou da serpente para manter um diálogo com Eva. Eva aqui foi enganada pela serpente. Satanás, ele se apoderou da serpente. Isso é um mistério que nós só vamos compreender e entender na eternidade. Por que o diabo falou através da serpente? Gênesis capítulo 1, do verso 3, Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao 5. E nesse diálogo, Eva é enganada pela serpente. Deus havia colocado Adão no jardim do Éden. Isso está em Gênesis capítulo 2, verso 17, diz isso. A partir do versículo 16, Gênesis capítulo 2, verso 16, diz que o Senhor tomou o homem Adão e colocou no jardim do Éden para cultivar, para guardar, para proteger, para zelar do jardim do Éden. E deu uma ordem a Adão. Gênesis capítulo 2, verso 16, diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comereis livremente. Verso 17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que comer dela certamente morrerás. Então Deus criou o jardim do Éden, colocou Adão e deu a seguinte ordem a Adão: de toda árvore do conhecimento, de toda árvore podereis comer, exceto menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou Adão para cuidar, para cultivar o jardim. Isso está em Gênesis capítulo 2, verso 15 e 16 e 17. Verso 15: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Já no capítulo 3, versículo 1, Satanás ele se apodera de uma lacuna, de um espaço onde Eva está passeando pelo jardim do Éden, apreciando a beleza do jardim do Éden, apreciando as árvores. E Satanás ele se aposta da serpente, mantém um diálogo com Eva e diz, versículo 2 de Gênesis capítulo 3: respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer. Verso 3: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Verso 4: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Verso 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos
e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aí o versículo 6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu. Aqui, nesses versículos do capítulo 3 de Gênesis, nós vemos a astúcia do diabo, a astúcia de Satanás para enganar a Eva. E o diabo, ele teve êxito, ele conseguiu enganar com a sua astúcia a Eva. E Eva, ela deixou-se levar pela conversa de Satanás, pela astúcia de Satanás, porque quando o diabo ele questiona a Eva, no versículo 2, respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer. Eva está respondendo, a Satanás através da serpente, que a serpente no versículo 1 diz: não comereis de toda a árvore do jardim. A serpente está dizendo para Eva que se Deus deu a ordem que é para que ela não comesse de nenhuma árvore do jardim. Aí ela disse: não. O versículo 2 ela responde: Deus disse: de toda a árvore podemos comer. No versículo 3 ela diz: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Ou seja, a árvore que estava no meio do jardim era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Satanás ele vai agora colocar em xeque, fazer com que ela venha duvidar da ordem, da palavra que Deus deu a Adão, no capítulo 2, versos 16 e 17 de Gênesis, do mesmo livro. E Satanás diz, não, versículo 4 do capítulo 3, então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha que coisa, olha que audácia, que astúcia do diabo em afirmar para Eva de que ela, embora ela viesse comer do fruto do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim, ela não iria morrer. Ou seja, Deus disse que iria morrer. Entretanto, agora Satanás, através da serpente, está dizendo que não morrereis. Aí o versículo 5 prossegue: porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O diabo está fazendo com que Eva venha duvidar da ordem de Deus, da palavra de Deus. E o diabo ele age dessa maneira. A astúcia de Satanás é dessa maneira. É fazer com que nós cristãos, a raça humana, o povo, venha duvidar da palavra de Deus, venha questionar a palavra de Deus. E quando Eva ouve essa proposta de Satanás, essa conversa de Satanás, dizendo que ela não iria morrer, mesmo que ela viesse comer, e quando a Bíblia diz no versículo 6 que a mulher, vendo que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu, não só comeu, mas também deu para Adão, o seu esposo. E através dessa atitude de Eva, de Adão, toda a raça humana agora carrega carrega o fruto da desobediência de Eva e de Adão. No momento em que Eva comeu, eles não morreram fisicamente, entretanto eles morreram espiritualmente. E consequentemente, ao passar os anos, eles vieram a morreram. Tanto Eva como Adão morreu. E em Romanos capítulo 5, versículo
capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo diz que o pecado entrou por um só homem na terra. Diz assim, Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha que consequência que a raça humana sofre devido à desobediência de Eva e de Adão, por causa de que eles deram ouvido à astúcia de Satanás. Romanos capítulo 5, verso 12 diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, hoje, a raça humana, todo ser humano que nasce nessa terra, nasce, cresce, reproduz, vive, morre, em consequência do pecado de Adão e de Eva. Por quê? Porque Satanás enganou a Eva. É por isso que o vídeo que nós falamos na parte 1, a audácia de Satanás, nós lemos 2 Coríntios capítulo 11, versos 2 e 3. O apóstolo Paulo ele diz, eu receio que assim como Satanás, a serpente, enganou a Eva, assim também seja corrompido os vossos sentidos e se aparte da simplicidade ou pureza devida a Cristo. Portanto, eu convido a você a se precaver, a não colocar em xeque, em dúvida, a palavra de Deus. Satanás agiu com audácia, colocando em dúvida a palavra que Deus deu a Adão, a Eva. Eles levou a Adão e Eva a duvidar da palavra de Deus. E o diabo, ele atua dessa maneira, nos levando a duvidar da palavra de Deus. Que você possa se precaver contra a audácia de Satanás. Convido você para compartilhar esse vídeo, para que mais pessoas assistam e compreendam e entendam. Convido você também a assistir os próximos vídeos. Nós estamos nessa série, Guerra Espiritual, Batalha Espiritual. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.